Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Fique Bem, cuidando das pessoas com epidermólise bulhosa. Sou Mirelle, especialista em epidermólise bulhosa da Monic, e hoje, vamos falar sobre terapia ocupacional e a epidermólise bulhosa, tornando o seu dia a dia aí de uma forma mais funcional. E para esse grande momento, é com grande alegria que a nossa convidada hoje, a Leíse de Souza, terapeuta ocupacional pela UCISAL, estará aqui conosco para tirar dúvidas, esclarecer todos esses detalhes e como tornar esse dia a dia mais funcional para a pessoa com epidermólise bulhosa. A Leíse de Souza, ela atua no contexto hospitalar e UTI e em áreas diversas na região de Alagoas, em específico no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Ela também atua na área domiciliar, na parte de reabilitação física, tanto de adultos e idosos. Tá? Ela também é preceptora aí de estágio curricular pela Universidade Estadual de Ciências e Saúde, aqui a UNCISAL, em Alagoas. É professora do módulo de reabilitação cognitiva da pós-graduação em neuropsicologia clínica no Espaço Saber. E aí tem uma experiência gigante, ela é especialista em reabilitação neurofuncional pelo Centro Educacional SESMAC, também cuidados paliativos, pelo Hospital Albert Einstein. Também ela tem a formação do método neuroevolutivo Bobat, acho que traz esse diferencial nesse currículo aí magnífico. Tem também a formação no tratamento das disfunções do equilíbrio, o balance, formação internacional em facilitação neuromuscular, formada aí também em neuropsicologia. É com grande prazer, Leíse, que nós da Monic, do programa Fique Bem, agradecemos o seu sim, do seu convite para estar aqui conosco nesse momento. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, pelo convite de poder falar um pouquinho sobre a atuação da terapia ocupacional, até porque a gente sabe que é uma profissão de saúde que, apesar da grande atuação em diversas áreas, ainda é pouco falada e pouco conhecida. Eu acho que é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do terapeuta ocupacional, sobre a importância do terapeuta ocupacional nas diversas áreas, e nesse caso na epidermólise bulhosa. Que legal. A gente sempre ressalta a importância da equipe multiprofissional, principalmente para as pessoas com epidermólise bulhosa, mas a gente tem uma gama aí de patologias que necessitam, desses profissionais, e a terapia ocupacional tem assim um papel fantástico quando a gente fala no dia a dia das pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência, ou comorbidades, alguma dificuldade que impedem aí que elas realizem essas atividades do dia a dia. E quando a gente fala em epidermólise bulhosa, uma doença que acomete aí a pele e as mucosas, e além disso, uma doença que também compromete aí órgãos e membros, que deixa muitas vezes essas deformidades irreversíveis. E isso leva a essa dificuldade do dia a dia, para o paciente. A gente encontra, dentro da epidermólise bulhosa, é muito comum o encapsulamento, a pseudocidactilia nas mãos e nos pés. Pensando também que esse paciente é um paciente que muitas vezes tem um déficit nutricional. A gente assistiu uma live passada aqui pelo programa Fique Bem sobre os aspectos nutricionais com a doutora Efigênia, e traz realmente isso, um paciente malnutrido, o quão que ele vai sofrer também quando a gente pensa em funcionalidade. Isso. E aí é de extrema importância as suas dicas, a gente conversar sobre isso, como que realmente a gente pode estar ajudando esse paciente, como que ele torna esse seu dia a dia mais funcional. E termina que uma profissão ela acaba ligando a outra, É justamente o papel da equipe multi trabalhando de uma forma interligada, justamente em prol do paciente.
Isso. E aí, quando a gente pensa nas deformidades que mais acometem a epidermólise bolhosa, a gente tem aí as contraturas, né? As contraturas e as deformidades, tanto das mãos como dos pés. E aí, muitas vezes, eles aparecem de forma precoce, né? Quando a gente fala em crianças, na primeira infância, que já tem aí as suas mãos encapsuladas pelo prognóstico da doença, né? De tantas lesões, as mãozinhas acabam ficando juntinhas, e isso leva a essa contratura, né, do membro e essa dificuldade de se adaptar, como, por exemplo, a colher para se alimentar, a escova de dente, e aí, o que é que você fala, o que você deixa de dica aí para esses pacientes? Eu acho que primeiro, quando a gente pensa em contratura, é importante a gente pensar em tentar mobilizar um pouquinho esse membro na medida do possível, né? Principalmente pensando que a pele desses pacientes é uma pele muito sensível, é uma pele frágil, né? Mas pensar em como mobilizar, em como mexer um pouquinho nessa mão, tentar soltar um pouquinho essa mão, mesmo ela encapsulada, tentar fazer exercícios que mobilizem um pouquinho esse membro, né? Acho que pensando um pouquinho também na própria prevenção, né? O bebê, ele tem uma cartilagem mais molinha, mais nova, e esse bebê, ele vai envelhecer, ele vai amadurecer, né? E junto com esse amadurecimento vai vir também o amadurecimento das articulações, né? Então, é importante a gente pensar nessa mobilização precoce, de movimentar punho, movimentar um pouquinho a mão, lógico que na medida do possível, e levando em consideração a pele do bebê, né? Pensando justamente em não romper mais essa pele ou deixar mais frágil. É importante a gente pensar também é, em como vai ser feita essa mobilização, né? Lembrando que é uma mobilização que ela precisa ser de uma forma mais cuidadosa, né? Querendo ou não, com toda a cautela de como mobilizar, né? Uma mobilização leve, né? Justamente pensando em não prejudicar esse membro. Além da mobilização, é interessante a gente pensar até onde é possível pensar nas adaptações, né? Ou até mesmo nas órteses de posicionamento, né? Principalmente nos bebês. Os bebês, eles têm uma tendência à postura mais fetal, né? A curvar mais os membros. E não, então, é interessante a gente pensar até onde dá para pensar nas órteses de posicionamento, né, que são justamente aqueles equipamentos que a gente utiliza para poder manter o paciente numa posição anatômica, né, numa posição confortável, pensando em prevenir as deformidades. Quando a gente pensa um pouquinho mais além do bebê e passa para a criança, é interessante a gente já ir pensando na reeducação funcional, né? No caso, não é nem reeducação, porque como ele saiu da fase de bebê para criança e não teve esse desenvolvimento neuropsicomotor igual das outras crianças, é importante que a gente pense em ensinar essas crianças a como realizar as funções diante das contraturas que eles já desenvolveram, né? E da própria limitação por ter essas mãozinhas aí fechadas, encapsuladas. Então, pensar em adaptações, levando em consideração cada paciente, né, para que eles consigam fazer as atividades de vida diária de uma forma mais independente, né? Por exemplo, uma adaptação para um copo, uma adaptação para uma mamadeira, para um talher, né? Isso levando em consideração o que cada um consegue realizar, né? Tem crianças que, pelo que eu reparei, algumas crianças têm uma mão mais fechada, mais encapsulada, outros nem tanto, né? E outros que conseguem realizar as cirurgias. Então, mediante a cada particularidade de cada criança, a gente vai fazer uma avaliação e observar o que é que essa criança tem condições de fazer e até onde dá para a gente treinar. Legal.
Quando a gente fala em estar estimulando desde bebê, né, para prevenir, né, quando eu penso em pseudocidactilia, a gente pensa que aquilo poderia ser evitado, né? É um desfecho muito comum dentro da epidermólise bolhosa, principalmente da forma distrófica, numa forma mais grave. É muito comum isso acontecer, mas tem como a gente fazer essa prevenção, né, desde o início, junto com a equipe multiprofissional, fazendo todos esses posicionamentos. Dentro do programa Fique Bem, a gente também mostra como a gente fazer a separação dos dedinhos, que é importante para que essa mãozinha não venha encapsular. E isso já começa a fazer desde que ele nasceu. Ele não precisa esperar acontecer um dano para fazer essa prevenção, como também a utilização de algumas órteses, né, avaliando todo o contexto aí do bebê. E, Aleise, é importante a gente deixar a mensagem que não precisa chegar a um ponto extremo, né, para que isso aconteça, que tem como fazer aí uma prevenção. É importante trazer a fisioterapia, a terapia ocupacional para esse processo. O que é que você tem de dica, né, para essas mães, para essas pessoas com epidermólise bolhosa que estão em casa e estão privadas de ir até um serviço para desenvolver aí essas terapias? Pensando nos bebês, nas crianças que têm a separação, que no caso não tem a forma mais grave, a gente pode pensar, como eu falei no início, na própria mobilização. Nesse caso, porque eu falei de uma forma geral para os bebês que têm a mão mais encapsulada. Pensando nas crianças que têm a separação e que estão em uso do preventivo, né, dos curativos, a gente pensa na mobilização de dedo por dedo, né, e falange por falange, justamente com o objetivo de intensificar essa mobilização. Né? Pensando que esses bebês, essas crianças, eles sentem dor nessa região e que normalmente, quando a gente sente dor, o que é que a gente faz? A gente se retrai. A tendência é a gente não realizar movimento, não mobilizar, não mexer, justamente para não sentir dor. Então, é interessante que a gente pense, aliado às medicações, né, porque não dá para a gente mobilizar e causar dor nesses bebês, então tem que estar alinhado bem direitinho com essas medicações para dor, né? Justamente para a gente tirar a dor da criança e fazer com que ele permita que a gente realize esses movimentos, né? Então, mobilizar punho, mobilizar metacarpo e mobilizar as falanges dos dedos um a um, né? De forma separada, assim como é feito os curativos, justamente para a gente pensar numa fase posterior do processo de reabilitação, que é justamente a fase do estímulo, de oferecer, no caso, como são crianças, é interessante que a gente pense no lúdico, né? De trazer a brincadeira para dentro dos exercícios, né? O que é que uma criança com desenvolvimento normal estaria realizando nessa faixa etária? De tentar trazer essas brincadeiras, esse lúdico, de acordo com a faixa etária, para a mobilização, né? Justamente porque o universo da criança é o brincar, né? Então a gente tem que trazer o lúdico para esse momento. É muito importante, a gente sempre fala que as pessoas com epidermólise bolhosa são pessoas e têm uma vida, né, ativa como qualquer Isso. uma, né? E a gente precisa resgatar esses momentos, né? Tem um olhar diferenciado, né? E é aqui que a gente está para esclarecer como que essa família, como que essas pessoas conseguem aí estar mais próximo do dia a dia de uma pessoa sem nenhuma deficiência, sem nenhuma dificuldade, né? E é possível isso acontecer. São essas dicas excelentes, né, que estamos aqui compartilhando, principalmente a nossa terapeuta ocupacional, a Leise, deixando para vocês excelentes dicas. E quando a gente fala em prevenção, dentro aqui do nosso canal, do programa Fique Bem, nós temos aí ensinando como fazer essa divisão aí dos dedos, como a Leise frisou, das falanges, para que eles não façam encapsulamento. Quem tem interesse, vai lá, já vê o vídeo,
junto com o nosso curativo Mepilex Transfer. Tem lá dizendo, quem tiver dúvida pode deixar lá também um recadinho, um direct, que nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Deixa eu só levantar um atento, Mirelle, em relação à própria... o posicionamento da mão, né? É importante que a gente lembre que a mão ela tem que estar na posição neutra, que é essa posição aqui, tá? A mão ela não pode estar muito fechada, nem completamente aberta. A gente tem arcos palmares, que eles são necessários para a função. Se a gente perde os arcos palmares, que são essas listrinhas que a gente tem na mão, normalmente a gente vai ter mais dificuldade de mobilizar essa mão. Então, é importante alinhar com a separação dos curativos, alinhar o posicionamento neutro da mão, né? Se for um bebê ou uma criança que não consiga manter essa posição, é importante a gente avaliar, né? O terapeuta ocupacional avaliar qual vai ser a melhor medida para poder manter essa mão na posição adequada. Se uma órtese, se uma adaptação, ou se um ajuste próprio desse bebê ou dessa criança, tá? Mas é importante que isso seja bem observado, justamente para a gente prevenir que esse bebê tenha deformidades futuras. Maravilha. É bem comum na prática a gente encontrar, né, ou a mão bem estirada ou ela bem dobradinha, né? E até pela questão da dor que você falou, né? Muitas vezes eles tentam se contrair por conta da dor. Então, quem tiver dúvida pode nos chamar via direct, que estamos aqui para ajudar. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso bebê. Eu vou mostrar a mão, né? Que ele está aqui com a mão, com as divisórias. Eu vou tirar aqui a nossa malha tubular para que vocês vejam, né? É um curativo de espuma fina, flexível, que a gente fez os recortes e apoiou aqui a mão. Olha a posição da mãozinha, como a nossa terapeuta ocupacional falou, né? É uma espuma fina que não vai trazer aí nenhum desconforto e não vai deixar essa mão numa posição que não seja favorável. Tá? Então, é isso quando a gente fala em divisão dos dedinhos, em prevenção da pseudocidactilia. E aí a gente falou das mãos, né? Mas a gente tem os pés também, não é? Pensando na pessoa com epidermólise bolhosa, que anda, né? Principalmente esse pé em atrito com o chão, ele sofre ou o chão ou o chinelo, né? Eles acabam sofrendo pressão, fricção, né? Forças que levam a traumatizar o pé. Eu já tive a oportunidade de ver realmente crianças, principalmente, o adulto ele começa a entender, a criança ainda não, né? A criança é muito ativa, ela quer brincar, ela não tem noção de como ela prevenir algumas coisas, né? E acaba que muitas vezes eu já vi crianças que ficam sem andar por conta da quantidade de lesões e a dor que tem ali nos pés, né? Principalmente ali na região da planta do pé. E aí, o que é que você pode estar dando de dica aí para a região dos pés? É interessante avaliar, porque assim, acho que cada caso é um caso. Então, é interessante a gente avaliar qual é a condição desse pé. Se é um pé que tem muita bolha, se não tem, avaliar qual o tipo de calçado que vai ficar mais confortável. Acho que calçado é fundamental, né? Qual é o tipo de calçado que vai ser ideal para cada paciente. Não adianta eu dizer para você, é calçado X, se cada criança vai ter uma característica diferente em relação às bolhas, né? Provavelmente vai ter uns que vão ter mais, outros vão ter menos. Então, é interessante que a gente pense em calçados que fiquem confortáveis, que de uma certa forma não abafe completamente o pé, né? Esse é um pé que ele precisa respirar, né? Não dá para a gente pensar em abafar completamente esse pé com um calçado que vá machucar ou que vá estourar uma bolha, né? Eu acho que tem que respeitar esse tempo em relação à formação da bolha, justamente para a gente pensar em não ter complicação, não ter infecção, não causar uma dor desnecessária naquele momento, né? Querendo ou não, a gente tem que ter muito cuidado também com os chinelos soltos,
né? Quando a gente pensa em chinelos mais soltos, eles vão estar causando uma certa fricção nos pés no processo de caminhar, né? Principalmente quando se trata de um bebê que está ali na fase inicial da marcha, né? Ou de uma criança que ainda está nesses ajustes em relação a andar corretamente. Em algumas situações, a depender do caso, vale avaliar se é viável manter o paciente sem o calçado, né? É aquela coisa, tem que avaliar o todo, não tem receita de bolo. Né? Vai ter criança que vai se adaptar melhor com um tipo de calçado, outras que não. Só é interessante pensar no conforto desse pé, né? A gente tentar se colocar um pouquinho no lugar dessa criança e pensar, será que com essa bolha desse tamanho, com essa quantidade de bolha, ele vai ficar confortável com esse sapato? Né? Acho que vale a gente levar em consideração o exemplo do calozinho. Quando a gente calça um calçado que é desconfortável, que ele faz um calo no nosso pé. Né? Às vezes é um calinho tão pequenininho, mas que causa uma dor tão grande, tão desconfortável, ao ponto de a gente não conseguir andar direito. Nem querer mais aquele sapato. Ou não querer mais o sapato. Né? Então, assim, a gente tentar se colocar um pouquinho na condição dessa criança. Né? Às vezes a mãe fica muito ansiosa de colocar o calçado, de não deixar os pés no chão, mas tenta avaliar o que é necessário nesse momento. Né? Se essa criança coloca e observa se ele vai ficar confortável, se ele vai fazer face de dor se for um bebê que não consiga falar, se ele vai conseguir andar de forma confortável com aquele calçado que você colocou, né? E eu acho que vale a pena a gente ir tentando, nas tentativas. Maravilha. É de extrema importância, né, a avaliação dos pais para ajudar também nesse Isso. processo, né, para estar reportando ao profissional especializado, né, numa oportunidade. Ah, doutora, meu filho, né, eu percebo que quando ele anda, ou quando usa, ou quando não usa, para que consiga fazer um atendimento de forma personalizada, né, para cada paciente. É de extrema importância quando você fala que não é receita de bolo, né? Do modo geral, a gente recebe muitas dúvidas, o que eu uso aqui, como que eu uso, qual a sugestão? Cada paciente é cada paciente e precisa desse olhar diferenciado, né? Excelente a sua colocação. Quando a gente pensa também, Aleise, nos pacientes que já têm, né, essas contraturas, essas deformidades, e hoje eu tenho adultos que estão aí inseridos na vida do trabalho, no estudo, né, que são casados, que têm filhos, né, o que é que você sugere para eles? Né? A gente traz aí a prática do exercício físico como primordial, né, pensando que são pacientes que levam, é uma patologia que leva aí essas contraturas e essas deformidades. O que você deixa aí para a gente? Quando já tem instalado uma contratura, termina que a gente não consegue mais modificar, né? Contraturou, a gente vai ter que lidar com essa situação. Os adultos que já desenvolveram contraturas, eles precisam ter o cuidado com aquele membro, né? Justamente para não causar uma lesão maior, não dificultar ainda mais a mobilização. Vale manter a mobilização, né? Como eu falei, tanto da forma precoce, como na região onde já tem contratura. Lógico, a mobilização ela não vai ser a mesma, né? O adulto ele não vai conseguir fazer o mesmo movimento que a gente faria com a criança ou com o bebê, mas tentar, na medida do possível, mobilizar esse membro, né, para tirar um pouquinho essa sensibilidade em relação àquela postura inadequada, tá? E continuar os cuidados em relação às lesões, né? Continuar com os curativos, continuar com a hidratação da pele, que é fundamental. Né? Quando a gente pensa numa pele muito fina, muito frágil, a gente precisa manter uma boa hidratação, né? Aliada à mobilização. Maravilha. De extrema importância, né? Eu digo que é um conjunto de ações. Isso. Né?
Eu sempre falo, não é só o curativo, não é só o exercício, não é um conjunto de ações que precisam aí fazer parte realmente desse dia a dia. E aqueles pacientes também, Aleise, que eles se desenvolvem de uma forma incrível, né? Mesmo com os membros encapsulados, né? Nossa, a gente tem pacientes que são artistas, que desenham, que estão na escola, que conseguem Uhum. escrever, que conseguem digitar, né? Escrevem no celular, vivem uma vida, né? Desenvolvem essas atividades aí de uma maneira normal. Eles começam a se adaptar. O que é que você pode falar aí para esse público, né? Eles ficam muito tensos, nervosos, quando pensam que aquele membro não vai ter mais função, né? É natural, né, que venha essa tristeza, mas é importante ressaltar que tem como, né, ele desenvolver as atividades dentro daquela condição dele. É importante a gente pensar no processo de reabilitação, né, desde o princípio, justamente para a gente poder ir preparando essa criança em relação às dificuldades que ela vai precisar enfrentar. Né? É possível, sim, se manter funcional. Hoje em dia, a gente tem várias adaptações que vendem no mercado, prontas, adaptação para lápis, adaptação para colher, para escova de dente, para escova de cabelo, para pente, para tudo que a gente imaginar. E além, pensando também nos pacientes que não têm tanto recurso financeiro, a gente pode sim pensar em adaptações feitas de uma forma mais simples, com recursos mais simples e financeiramente mais, com custo mais barato. Né? Então, assim, é possível sim que esses adultos eles consigam ser funcionais, justamente quando eles conseguem ter um bom acompanhamento, né? Uma boa orientação de um profissional. Não necessariamente um acompanhamento semanal, mas um acompanhamento de orientação, de ajuste, justamente para que esses pacientes eles consigam se manter funcionais nas atividades que eles conseguem realizar. Né? O próprio levar a mão até a boca, né? Com adaptação de colher, é possível que esses pacientes consigam comer sozinho, mesmo sem conseguir fazer a apreensão na colher, né? O escovar os dentes, o levar um copo. Hoje a gente tem diversos modelos de adaptações que conseguem, de forma bimanual, levar o copo até a boca, né? Não necessariamente precisando abraçar esse copo. Então, assim, a gente pode fazer uso das diversas adaptações que a gente tem, né? Acho que fica uma dica. Dá para a gente pesquisar na internet quais são as adaptações que tem prontas para copo, para talher, para escova de dente, para calçar uma meia e tentar readaptar essa adaptação de acordo com a condição financeira de cada De cada um. paciente, de cada um. Né? Para aqueles que têm condições de comprar pronto, dá para comprar pronto, para os que não têm, dá para tentar reconstruir com recursos mais simples, isso é possível, a gente faz muito isso na terapia ocupacional, né? Reconstruir essas adaptações. Legal. Vocês têm uma imaginação, uma criatividade assim muito aflorada, né? E isso tem resultados positivos, né, na prática. Isso. Então, é importante deixar aqui a mensagem que todos nós somos funcionais, né? Que nós temos condição de desenvolver a nossa atividade dentro da condição de cada um, né? Seja da Isso, que é justamente o deformidade ou da princípio. condição social. Isso, que é justamente o princípio da equidade, né? A gente vai oferecer para cada um o que é possível e o que é necessário para ele, levando em consideração que cada um vai ter sua particularidade. Legal. Maravilha. Foi excelente a nossa conversa, bastante esclarecedor, um trabalho belíssimo da terapia ocupacional, de extrema importância para as pessoas com epidermólise bulhosa. E muito obrigada pelo seu sim, pelo tempo disponível para estar compartilhando conosco, né, tanto os profissionais como as pessoas, os papais, as mamães que aqui vão assistir. Tá? Muito obrigada. Mais uma vez, né, eu queria agradecer pelo convite. É muito importante a gente falar da terapia ocupacional e
como a terapia ocupacional ela atua, né? É importante a gente mostrar quais são as possibilidades em relação a cada paciente, justamente pensando em manter eles funcionais, tá? Então, mais uma vez, obrigada, Mirelle, pelo convite, né? Eu me coloco à disposição para quem quiser perguntar ou tirar alguma dúvida, tá? E é isso. Nós que agradecemos, nós da MONIC, do programa Fique Bem, cuidando das pessoas com epidermólise bulhosa, que agradecemos de coração esse tema extremamente importante, né, dentro do nosso contexto e do nosso convívio com as pessoas com epidermólise bulhosa.